Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí, sem demora, fazer a correção da semana 6 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para a correção? Brevemente aqui nós vamos dar uma passadinha na semana 6, né, que o tema de vocês são as revoltas coloniais. E aqui eu destaquei um trechinho na apresentação que fala: de maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Alguns desses conflitos foram a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, justamente por causa da criação da Companhia de Comércio do Maranhão, que após a União Ibérica, ou seja, a união entre Espanha e Portugal, onde o rei da Espanha governava Portugal, Espanha e todos os domínios que tinham ambos, né? Seja da Espanha, seja de Portugal. E aí eles criaram essa Companhia do Comércio do Maranhão, que causou aí uma grande insatisfação nos colonos que viviam ali, na elite que vivia ali, porque eles monopolizaram o comércio. Vamos ver aqui qual que era a insatisfação. Olha aqui, ó. A revolta se inicia devido a 3 fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. A segunda foi a proibição do uso da mão de obra escrava indígena. E a terceira foi o fato do governador da região, Francisco de Sá Menezes, morar em Belém ao invés de São Luís. Então, essa revolta regional levou aí pequenos proprietários de terra e políticos e alguns da elite a se revoltarem aí contra esses abusos de poder da coroa sobre as pessoas que ali viviam. Nós tivemos aqui também a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais, que era a disputa entre paulistas que encontraram ali as minas de ouro nas regiões de Minas contra os emboabas. Os emboabas eram os que eles chamavam de forasteiros, eram as pessoas que vinham de outras regiões. Então, os paulistas, eles queriam ali um monopólio, eles queriam ser os únicos a explorar a região das minas. Porém, a coroa portuguesa não deu a eles esse monopólio e aí eles começaram a entrar em conflito, em guerra mesmo com as pessoas que chegavam de outras regiões ali, pelas regiões de ouro. E ao final aí desse conflito, venceram então os emboabas e os paulistas se retiraram ali da região e acabaram encontrando também ouro em outras regiões lá para o lado do estado de Goiás, do atual estado de Goiás. Nós tivemos também a revolta dos mascates, que ocorreu lá em Pernambuco, entre a cidade de Olinda e Recife. Os comerciantes de Recife eram chamados aí de mascates pejoritariamente pelos olindenses. Então eles começaram uma disputa entre os senhores de engenho e os comerciantes de Recife. Esses senhores de engenho precisavam aí, pedir dinheiro emprestado com os portugueses para manter suas produções. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob o controle da cidade vizinha. E os comerciantes então de Recife conseguiram elevar a condição de Recife à vila e assim ter sua própria Câmara Municipal. Essa medida então desagradou Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição de suas fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. Ao final, quem saiu vitorioso aí foram os recifenses. Bom, então vamos continuar aqui. Revolta Felipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, ocorreu também em Minas Gerais. E o principal motivo dessa revolta ter ocorrido aí é o controle da coroa portuguesa sobre a extração do ouro nas regiões de Minas, inclusive a criação das casas de fundição, que levava ali todo o ouro para essas casas de fundição, eles eram fundidos e dali já era extraído o quinto, que era um imposto cobrado sobre todo o ouro a partir da criação das casas de fundição, visto que não podia mais circular ouro em pepitas ou em pó, porque tinha que ser levado ali para ser fundido e colocado a marcazinha, o númerozinho. Dessa forma, a coroa controlava essa extração do imposto e quem estivesse vendendo ouro em outras condições, comprando ou vendendo, negociando ouro, sem ser levado ali para as casas de fundição, era considerada aí contrabando. Então, a população aí insatisfeita com a cobrança, né, e com as formas de controle da coroa portuguesa, fez aí o levante, ocorreu aí o levante da revolta de Vila Rica.
Bom, enfim, são essas as revoltas que o PET trouxe para vocês e nós vamos aqui para as atividades. Explica a relação entre a União Ibérica e a revolta de Beckman. Com a União Ibérica, que é aquela questão, né, que eu falei para vocês no início ali, que uniu Portugal e Espanha, e o rei da Espanha governava todo o território, Portugal e Espanha, e todo o território conquistado por essas duas nações. Toda a América passou a ser governada pelos espanhóis. Nesse contexto, tomaram medidas, exemplo, a criação da Companhia do Comércio do Maranhão, que desagradou políticos, a elite e pequenos proprietários da região. 2. Por que os paulistas e emboabas entraram no conflito na Guerra dos Emboabas? O conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas e os emboabas acabaram disputando o território com eles. 3. A Guerra dos Mascates envolveu um conflito entre duas cidades de Pernambuco. Identifique quais eram as cidades e por que estavam em conflito. As cidades eram Recife e Olinda. Olinda queria aumentar os impostos sobre Recife, enquanto estes queriam mais liberdade administrativa. 4. A revolta Filipe dos Santos ocorreu devido a uma insatisfação com a coroa portuguesa. Explique qual era essa insatisfação. Os impostos, o quinto, cobrados pela coroa portuguesa sobre o ouro extraído nas minas. 5. As revoltas citadas no texto têm diversas conexões. Estabeleça uma conexão entre pelo menos 2 das 4 revoltas. Bom, gente, uma das coisas que é uma conexão entre as 4 revoltas é que todas são nativistas, ou seja, são rebeliões regionais, são rebeliões locais, onde não existia nenhuma intenção de emancipação política, libertar do Brasil, alguma coisa assim, mas eram revoltas contra a coroa portuguesa ou contra a dominação que prejudicasse ali os interesses coloniais. E eu coloquei aqui para vocês a revolta Filipe dos Santos e a revolta de Beckman, que é a insatisfação com a coroa, que afetava diretamente os interesses coloniais, eram rebeliões locais regionais, as chamadas rebeliões nativistas. Então eu coloquei uma resposta bem abrangente aqui para vocês, tá bom? Então nós chegamos ao fim da semana 6, se Deus assim abençoar, nos veremos no PET 4, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, se foi útil, curte, se inscreva nesse canal, me ajude também, porque tá corrido, e eu tô me desdobrando para conseguir colocar esses vídeos aqui para vocês, então se foi útil, me ajuda também, tá? Beijo, até a próxima.